O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar dos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezado diácono Zezinho, meus irmãos e minhas irmãs, também você que nesta noite nos acompanha através das redes sociais da nossa paróquia. Hoje nós celebramos o 32º domingo do tempo comum. Isto significa que nós estamos bem próximos do final deste ano litúrgico, que será concluído com a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo, daqui a exatamente 2 semanas. Assim, a liturgia da palavra, ela nos motiva a fazer uma reflexão sobre a parousia e sobre esta realidade escatológica. Meus irmãos e minhas irmãs, como nós pensamos a nossa vida em Deus, como nós pensamos a nossa comunhão com Ele, mas, sobretudo, como nós vivemos a nossa vida de comunhão e de intimidade com o Senhor. É certamente um questionamento que a palavra que hoje nós escutamos, ela suscita em nossos corações. E deste modo, o tema principal do Evangelho é a vigilância, onde Jesus, ele chama a nossa atenção para que vigilantes nós possamos esperar a sua segunda vinda. A primeira leitura que hoje nós escutamos é do livro da Sabedoria. E aqui, o autor sagrado nos faz compreender que nós, para bem viver ou para vivermos de uma maneira comprometida, nós necessitamos da sabedoria do alto, porque sem esta, sem o seu auxílio, nós corremos o risco de viver a vida de uma maneira descomprometida ou insensata
como diz Jesus no Evangelho. A sabedoria aqui, ela é personificada. E quando nós a buscamos, quando nós a desejamos, eis que ela se antecipa e vem ao nosso encontro. E o autor sagrado nos diz, de um modo poético, que se eu saio ao seu encontro, ela está sentada bem à porta da minha casa, para que eu possa encontrá-la. Mas para encontrar a sabedoria, nós precisamos buscá-la, nós precisamos desejá-la. Quem não a deseja e quem não a busca, certamente não a encontrará e viverá de um modo insensato, ou mesmo uma vida perdida, sem sentido, uma vida sem esperança, uma vida sem objetivos e finalidades. O evangelho que nós escutamos hoje, Jesus nos conta mais uma parábola sobre o reino de Deus. E aqui ele nos fala sobre 10 virgens que estão esperando o esposo chegar para a festa nupcial. Este evangelho que nós escutamos, irmãos e irmãs, ele sempre causou muita curiosidade, tanto nos artistas, onde nós podemos encontrar assim muitas pinturas sobre este texto, inclusive a mais antiga, ela é datada do século IV, na cidade de Roma. E até mesmo entre os exegetas e os teólogos que buscam, que procuravam, como ainda hoje, buscam encontrar o seu significado. Irmãos e irmãs, Jesus, falando destas 10 virgens, ele quer que nós nos encontremos em um destes 2 grupos. Porque aqui nós temos 5 que são sensatas, prudentes, previdentes, e nós temos 5 que são insensatas, imprudentes e imprevidentes. Elas estão esperando o esposo chegar para adentrar na festa, com as suas lâmpadas acesas. As previdentes, no entanto, ou prudentes, elas levaram uma reserva de óleo suficiente para esperar o noivo. No entanto, o noivo, ele se atrasou, mas a reserva era tão significativa que ela aguentou esperar o noivo. Meus irmãos e minhas irmãs, o que é este azeite que nós precisamos ter para manter as nossas lamparinas acesas? Santo Agostinho, ele vai dizer que este azeite ou este óleo para manter a lamparina acesa é o amor. O amor que nós precisamos ter para com Deus. Este amor que é ao mesmo tempo uma resposta àquilo que Deus nos propõe. Mas nós podemos dizer também, à luz do evangelista São Mateus, que traz para nós este evangelho que hoje nós escutamos, que o azeite é também a nossa acolhida e obediência à palavra de Deus. Porque bem lá no início deste evangelho, o que Jesus nos diz? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática as minhas palavras, os meus ensinamentos. Deste modo, praticar a palavra de Deus vai fazendo com que nós possamos acumular óleo suficiente para manter a nossa lâmpada acesa até o dia em que o Senhor, Ele
virá. Mas este evangelho, ele tem também algo de curioso. E aqui, nós não somos convidados a fazer nenhum juízo moral sobre as virgens previdentes e as imprevidentes. Porque o que Jesus deseja é que nós possamos pensar na realidade da nossa própria vida, da nossa atitude, do nosso comportamento, do nosso comprometimento com a vida e com esta comunhão com Deus a que nós somos convidados a vivenciar, tanto aqui como na eternidade. Mas quando a gente lê este texto com muita atenção, o que nós então geralmente pensamos? Que as virgens prudentes, elas são egoístas. Porque no momento em que o óleo das imprudentes se acaba e que elas pedem, dê-nos um pouco deste óleo, as prudentes simplesmente dizem, nós não podemos partilhar com vocês, porque o que nós temos pode ser insuficiente para nós e para vós. Seria porventura uma atitude de egoísmo? Quando Santo Agostinho, ele fala que o azeite é o amor, ele também nos ajuda a compreender que não se trata de uma atitude egoísta. Sabe por quê? Porque nós podemos partilhar tudo com os outros. Nós podemos partilhar a nossa vida, podemos partilhar os nossos sonhos, os nossos ideais, nós podemos partilhar os nossos bens materiais e como nos faz bem partilhar aquilo que nós temos, podemos partilhar os bens espirituais que fazem melhor ainda a nossa vida, mas o amor, como resposta a Deus, eu não posso partilhar com ninguém. Eu não posso amar a Deus por você. Eu posso te amar. E a palavra nos convida a isto, a amar a Deus e a amar o próximo. Mas eu não posso amar a Deus no lugar de ninguém. Esta é uma resposta que só eu posso dar. E, portanto, eu não posso amar a Deus no lugar de ninguém, como eu não posso ter fé em Deus por ninguém, mas tão somente por mim mesmo. Isto não se trata de um individualismo, mas de uma resposta individual, pessoal, que eu sou convidado a dar a Deus. A minha vida, no entanto, ela pode ser como uma lâmpada, como uma vela acesa, que vai se consumindo a cada dia, e que faz com que aqueles que olhem para mim possam pensar na grande luz que é Jesus. Então, o reflexo da luz de Cristo que está em mim pode conduzir os outros para esta experiência com Deus, mas, infelizmente, eu não posso amar a Deus por ninguém, só por mim mesmo. Esta resposta é pessoal. E quando Jesus nos diz que nós não sabemos nem o dia e nem a hora em que Ele virá, Ele está dizendo para nós o seguinte: tenhamos atenção. Como nós estamos vivendo a nossa vida? De um modo comprometido ou descomprometido? Muitas vezes, nós queremos deixar esta experiência de comunhão com Deus para o último instante da nossa existência. E Jesus também nos diz neste Evangelho que pode ser tarde demais. O que nós podemos fazer hoje, nós não precisamos deixar para amanhã. Se nós temos hoje a oportunidade de nos converter, é hoje
que nós precisamos buscar a conversão. Se nós temos hoje a oportunidade para mudar de vida, de comportamento, é no hoje da nossa história que isto precisa acontecer, e não amanhã. O amanhã, ele pode ser tarde demais, como foi tarde para aquelas virgens imprevidentes que encontraram a porta fechada e não puderam entrar e ainda escutaram do Senhor: eu não vos conheço. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de hoje nos motiva a esta atitude da vigilância, a não perder tempo, a buscar a nossa comunhão com Deus, porque o nosso presente hoje, bem vivido na fé, no amor e na resposta a Deus, é o que define também o nosso futuro com Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.